Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. É muito bom estar aqui, só para não perder o hábito, é muito bom estar aqui. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos o que o Espírito Santo tem falado ao meu coração e que ele possa falar ao seu também. E hoje eu quero falar da doce presença. E quando você escuta a doce presença, você pensa no quê? Eu penso no Espírito Santo, na doce presença do nosso Deus, manifesta através do Espírito dele, né? E eu espero que os irmãos recebam essa palavra e deixem o Espírito Santo falar a cada um de vocês. Vamos orar, né, antes de começar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por estar aqui nessa noite. Obrigada pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui e aqueles que nos acompanham de suas casas. Senhor, fala conosco da maneira que o Senhor quer falar. Eu estou aqui, Senhor, mas sou um vaso de barro em tuas mãos. O que me enche é a tua presença, é o teu Espírito e a tua palavra. E que tudo o que seja dito nessa noite venha da boca do Senhor para cada um de nós. Prepara os nossos corações e os nossos ouvidos nessa noite. Que nada atrapalhe nem roube a tua palavra, mas que ela venha fazer aquilo que ela é destinada. Gerar transformação, mudança de pensamento, Senhor, renovo, Senhor Jesus, e consciência da tua doce presença em nosso meio. Que a tua presença possa fluir neste lugar. Porque, Deus, uma coisa eu te peço, que nessa noite eu vou falar da tua doce presença, mas que ela se faça realmente presente aqui. Que todos nós possamos sentir a tua presença. Fala conosco nessa noite, eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar lendo em Jeremias 29, 13. Hoje eu quero ler, mas eu vou citar vários personagens da Bíblia, várias pessoas que são inspirações para nós até os dias de hoje. E para você, hoje eu quero te fazer entender como que o Espírito Santo ele agia e age até os dias de hoje. Enquanto eu preparava essa palavra, eu até lembrei de uma mensagem que uma vez o irmão Dutra pregou aqui, que falava sobre o Espírito Santo e como ele agia, né, ao longo do tempo. E também a gente vai ouvir um pouco sobre isso, mas também sobre outras coisas. E uma coisa que acontece muito comigo e talvez acontece com você, né? A gente vai vivendo a nossa vida, a nossa rotina, e a gente se acostuma muito fácil com as coisas. A gente se adapta muito fácil. Então, uma coisa que uma hora era maravilhoso, especial e diferente, se torna comum e a gente não dá o devido valor. E então, isso acontece muitas das vezes com a doce presença do Espírito Santo na nossa vida. A gente vai acostumando com ela e, ao passar do tempo, a gente vai perdendo essa presença. E vamos ver como que o Espírito Santo ele se movia. Mas primeiro vamos ler em Jeremias 29, 13. Aí que diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Isso foi o que Deus falou através de Jeremias, uma carta enviada para o povo que estava exilado. E o Senhor ele falava que se o povo se procurassem, eles iriam achar o Senhor, mas se procurassem de todo o coração, né? E isso é uma palavra atual, porque esse é o nosso Deus. O nosso Deus é esse Deus que usou Jeremias para enviar uma carta para um povo que estava distante da tua terra, para dizer, se vocês me procurarem, mesmo que estejam em outra terra, em terra estrangeira, vocês me encontrarão. E o Senhor é esse Deus que diz para nós essa noite, não importa onde você esteja, não importa como você está vivendo, não importa como está a sua vida, se você me procurar de todo o coração, vocês me acharão. E é isso que o Espírito Santo tem falado comigo ultimamente. Flávia, se você me procurar, você vai me achar. Né? Então, vamos ouvir sobre isso.
E lá, desde o princípio, o Espírito Santo ele já aparece na palavra, lá em Gênesis. Não precisa colocar, mas Gênesis 1, 2, lá no princípio, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Né? Antes de tudo ser criado, o Espírito Santo já estava lá. Ele se movia sobre a face das águas. Quando Deus criou o homem, ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, nós somos a imagem de Deus, mas somos a imagem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A imagem da Trindade. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Às vezes a gente separa, mas ele é o Espírito de Deus. Ele é Deus. Então, o Espírito Santo ele já existia. Ele não passou a existir de um tempo para cá. Ele sempre existiu. Porque ele já era o Espírito de Deus que pairava sobre as águas, lá no início. E, no princípio, no Jardim do Éden, como que a presença do Senhor se manifestava? Como que Adão e Eva tinham a presença do Senhor? Lá em Gênesis 3 diz que o Senhor andava pelo jardim no vento suave da tarde. Então, a gente já vê que lá a presença de Deus era o Senhor que caminhava com o homem na brisa suave da tarde. Né? E esse Espírito, muitos ouviam a voz, né, de Deus, falando, muitos profetas, a gente vê na palavra, muitos profetas, eles escutavam a voz de Deus, e outros viam anjos, né? Muitas pessoas, elas não ouviam a voz de Deus, nem viam anjos, mas eram os profetas que falavam, mandavam o recado de Deus para elas, né? E a gente vê como que o Espírito ia agindo ao longo do tempo, como Deus falava com o povo. E a gente vê que desde o início, Deus sempre teve uma forma de se achegar ao homem, de se comunicar com o homem. Porque nós fomos criados para ter relacionamento com Deus. Porque Ele nos criou, Ele nos formou por esse propósito. Porque somos os seus filhos e Ele quer ter relacionamento conosco. Então, muitas pessoas ouviam assim. Outras tinham... o Espírito se apoderava delas em alguns momentos, e era um momento específico, e depois não tinha mais aquilo, era só, se apoderava, a pessoa fazia grandes coisas, profetizava, e depois o Espírito saía. Né? E uma pessoa que me chama muito a atenção no seu relacionamento com Deus, e que eu gosto muito, e falo com vocês muito sobre ele, é Moisés. Moisés... A primeira vez que Moisés teve um contato com Deus foi através do anjo do Senhor, que apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça ardente. Tinha chamas de fogo, mas aquela sarça não se consumia, não queimava, porque era a presença do Senhor que estava ali, o anjo do Senhor. Esse foi o primeiro encontro de Moisés com o Senhor. E Moisés ali... Ele era um jovem, um rapaz, né, medroso, que não conhecia a presença, que estava se relacionando com a presença, mas tinha medo. E a primeira coisa que o Espírito Santo falava no meu coração é que o relacionamento com Deus, à medida que a gente anda com Ele, todo medo vai embora. Porque Moisés chegou, um rapaz com medo, que dizia que não poderia fazer nada, porque ele não tinha capacidade. Mas, à medida que ele conhecia o Senhor, que ele andava com o Senhor, que o Senhor se manifestava através dele, através da intimidade que Moisés foi tendo com Deus, todo medo foi caindo por terra. E, às vezes, na nossa vida, a gente é paralisado por tantas coisas. E uma delas é o medo. A nossa sensação de incapacidade, a sensação de que o que Deus tem para fazer através das nossas vidas é tão grande e eu sou tão pequeno. Não tenho condições, Senhor. Não tem como ser eu sou tão pequeno. Mas tudo o que você precisa é caminhar com Deus. Tudo o que você precisa é relacionamento com Ele. Porque à medida que você se aproxima dEle, todo o medo vai caindo por terra. Porque você entende que você realmente é pequeno. Que você realmente não pode, mas o seu Deus é todo-poderoso. E é isso que o relacionamento de Moisés com Deus fez ele entender, que não dependia de quem ele era,
mas sim de quem o nosso Deus é. E esse relacionamento, para Moisés, foi o encorajando, fazendo com que Moisés desejasse mais dessa presença, mais desse encontro com Deus. E Moisés, ele chegava a ir para o monte e ficava lá muito tempo. Diz na palavra que ele já chegou a ficar 40 dias e 40 noites no monte. Na palavra não diz que Moisés se alimentava, que ele levava comida, não. Eu acredito, na palavra não diz, pelo menos eu não encontrei. Mas eu acredito que o alimento de Moisés, sabe qual era? Era a presença do Senhor. A presença de Deus era tão forte, tão evidente, e cobria a vida de Moisés de um jeito que nem fome ele sentia. 40 dias e 40 noites na presença de Deus era o suficiente para ele. Era o alimento dele, era o que ele precisava. E hoje, e o Espírito Santo falava comigo, Flávia, é tão difícil jejuar, né? É tão difícil buscar relacionamento através do jejum, da oração. Mas Moisés conseguia ficar lá 40 dias e 40 noites. Porque o que falta na nossa vida, às vezes, é a presença de Deus. É o relacionamento com Ele. Porque o relacionamento com Ele nos sacia. Nem só de pão viverá o homem. E Moisés experimentou isso. A ponto de estar face a face com Deus, de ser amigo íntimo do Senhor. Mas hoje, nós não queremos nos sacrificar. Antes, Moisés tinha que subir um monte, ficar lá 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, para ter o relacionamento com Deus. Mas mesmo assim, ele ia porque valia a pena. Valia a pena ele estar perto do nosso Deus. Valia a pena ele estar perto desse Deus maravilhoso, poderoso, dessa presença que alimenta. Aí, conforme eu ia escrevendo isso, o Senhor falava no meu coração. Moisés, ele fazia tudo isso pela minha presença. Mas hoje, nós temos a presença dentro de nós. Hoje, nós experimentamos a presença de Deus através do Espírito Santo que foi derramado dentro de nós. Dentro de nós. E estar aqui, na casa do Senhor, é tão difícil. O Espírito Santo falava para mim. Flávia, estar na casa do Senhor é tão difícil. Estar no templo do Senhor, que aqui a gente diz que é a casa de Deus. Mas é tão difícil pegar um ônibus, pegar 2 ônibus, ou vir com o seu carro para cá. Será por quê? Será que você realmente valoriza essa presença? O Espírito Santo falava isso comigo. Porque é tão difícil vir para cá, o lugar onde a gente diz que é a casa do Senhor. Onde a presença dele é manifesta neste lugar. Onde Deus usa pessoas para falar em nome dele neste lugar. Onde há comunhão. Por que é tão difícil estar aqui? Moisés subia um monte, passava 40 dias lá. Tudo pela presença. Mas aí dobrar o joelho no nosso quarto é tão difícil. Jejuar é tão difícil. Tudo para poder sentir mais da presença. Porque quanto mais você se relaciona com Ele, mais dele você tem. Mais intimidade. Mais a voz dele você ouve. Menos medo você sente. Mais ousadia Ele te dá. Porque é a presença de Deus que faz isso. Vocês acham que se fosse por mim, eu estaria aqui nesse momento? Não. Estaria na minha casa. Mas a presença, ela nos levanta. Ela nos dá ousadia para fazer aquilo que a gente não se considera capaz de fazer. Então, às vezes, a gente está botando tanto obstáculo, mas o que falta no nosso meio é buscar a presença de Deus. De verdade, sem hipocrisia, sem desculpas. Porque que a gente bota tanta desculpa e eu falando de mim. Eu sei como é, acontece comigo também. Eu tenho que romper com os meus limites, com as minhas próprias barreiras, para poder sentir mais da presença. E quando eu sinto, irmãos, é tão maravilhoso. Esses dias eu estava conversando com Deus e a presença do Senhor, ela me cobriu de uma forma tão extraordinária que a única coisa que eu conseguia pedir era: Senhor, não tira de mim a tua presença. Se eu sair daqui
significa que eu não vou sentir mais a tua presença, eu não quero sair. É isso que falta em nós, sabe? A sinceridade de realmente colocar diante do Senhor os nossos bloqueios. A gente se convence tanto, com tantas mentiras, com tantos obstáculos. Moisés subiu um monte de Deus. Moisés ficava lá tantos dias, tudo pela presença, e a gente não consegue dobrar os nossos joelhos no nosso quarto. A gente não consegue estar na casa do Senhor, porque é tantos desafios, tantos obstáculos, irmãos. A gente precisa se levantar e ser sincero com o Senhor. Dizer, Senhor, eu quero estar na tua presença, mas são tantos obstáculos. Me ajuda a estar na tua presença. E não é um dia falar isso e depois desistir porque não viu nada acontecer. É perseverar. Perseverar na busca ao Senhor. Porque se vocês me procurarem, vocês me acharão, diz a palavra. Se vocês me procurarem de todo o vosso coração. Mas aí, tem um jogo de futebol que decide o campeonato. Aí a gente vai para o jogo, arriscando a nossa vida às vezes. Passando, às vezes é à noite, mas a gente vai assim mesmo. Às vezes está chovendo, mas a gente vai chovendo. É um show legal, vai ter um show, um cantor legal, que é raro ele fazer show. Eu vou lá assistir, aí a gente vai. Ingresso de graça, é aí que a gente vai mesmo. Mas aí a gente tem a oportunidade de estar na casa de Deus, mas não quer estar. Porque a gente inventa desculpas. Porque isso não é o nosso prazer. Porque quando é o seu prazer, você se levanta. Porque quando é a sua vontade, você se levanta. Aí você vai. Mas a presença não te traz mais prazer. Aí você fica sentado na tua casa e diz, vou assistir de casa mesmo. Por que você não assiste o jogo de casa todas as vezes ou assiste o show lá no YouTube que está gravado? Mas a presença de Deus, o culto, a gente faz isso. Mas aí quando é algo que é do nosso prazer, nós vamos. Então vamos ser realistas nessa noite. O que é de verdade o seu prazer? O que te tira de casa depois de um dia cansativo de trabalho, te faz enfrentar chuva, vento, temporal, para você ir lá? O que você faz, esse sacrifício? Realmente é pela presença de Deus, de estar aqui na casa do Senhor? Ou de coisas que alimentam a sua carne, a sua alma? Não tem problema, irmãos. Mas eu estou falando desse desejo. A gente está aqui, muitas das vezes, por rotina. A gente vem para esse lugar, muitas das vezes, por hábito, não por desejo. Não por prazer de estar na presença do Senhor. No lugar onde deveria jorrar a presença de Deus, a gente consegue entrar aqui e não sentir nada. E eu digo, por mim, eu me coloco como primeira pessoa. Mas isso é por que acontece? Isso é porque Deus não quis falar? Isso é porque Deus não manifestou a presença? Ou porque a gente já está ficando acostumado demais com esse lugar? O Senhor, Ele pode derramar mais da presença. Assim como Ele fazia com Moisés naquele monte. Mas a gente precisa desejar a presença. E se você ainda não tem desejado a presença, com toda a sua intensidade, busque o desejo pela presença. Mesmo que você tenha que orar, obrigado. Porque nem sempre você vai sentir vontade de orar. Eu não oro toda vez porque eu estou com vontade. Tem vezes que eu oro porque eu sei que eu preciso orar. Mas não, a gente fica parado, esperando, ter desejo. Ei, você luta contra a carne. Você vai esperar a sua carne desejar orar. Você vai esperar a tua carne desejar estar nesse lugar. Que luta é essa que você espera sentir desejo? O Senhor te chama nessa noite. Se levanta, luta contra a carne. Mas aí a gente tem se entregado aos nossos desejos. E diz que está fazendo melhor. E o Espírito Santo falava comigo, Flávia, você diz que está fazendo melhor. Eu digo que eu estou, Senhor. Mas Ele me conhece e sabe
que muitas das vezes eu só dou lugar à minha carne, ao meu desejo de ficar prostrada, de me vitimizar, de dizer, coitada de mim, para ir para a igreja eu tenho que pegar 2 ônibus. Que dificuldade. O Senhor, Ele quer verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele não quer que você venha para cá porque eu estou dizendo que você tem que vir. Ele quer que você deseje estar na presença. Aí a gente pede, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero a Tua presença, eu quero o Teu mover, eu quero ver o fogo descer do céu. Mas o que nós temos feito? Quem você tem sido? É hora de se levantar, de acordar. É hora de ficar de pé. O Senhor tem me chamado para ficar de pé. E ficar de pé é lutar contra a minha carne. De dizer, eu vou orar porque eu preciso orar, e eu vou. Eu vou para a igreja porque eu preciso estar naquele lugar, então eu vou. Eu vou me envolver com os adolescentes, não porque eu quero, mas porque eu preciso dizer para eles que o Senhor é maravilhoso. Mas aí a gente fica tão prostrado, acostumado com essa mesmice. O Senhor tem muito mais para derramar para aqueles que verdadeiramente o procuram. Porque aqueles que o procuram de todo o coração o acharão. Você tem encontrado o Senhor? Você tem encontrado o Senhor? Será que o problema é o Senhor ou é você? Tem coisas que doem ouvir. Mas o pai, ele só corrige o filho que ele ama. E se ele está me fazendo falar essas coisas que não é fácil para mim, porque não é só para vocês, é para mim também. É porque Ele nos ama. É porque Ele quer derramar mais da presença dEle. Mas enquanto você não procurar de todo o coração, você não vai encontrar. Porque aqueles que me procurarem de todo o coração me acharão. É o que diz a palavra. É o que diz a palavra. E era isso que Moisés fazia. Ele procurava o Senhor de todo o coração. E Moisés, ele se envolveu na presença de um nível, numa profundidade tão intensa, que ele falou para o Senhor disse que não iria mais com ele. Não iria mais com o povo. E Moisés falou, não nos faça sair daqui, se a tua presença não for conosco. O Senhor falou, Moisés, eu vou com você. Aí Moisés falou, não. O Senhor tem que ir conosco. Outra coisa que a presença faz você se preocupar com o coletivo, com a comunhão. Porque você não fica só em casa recebendo e se enchendo sozinho. Você quer ser cheio para transbordar na vida de outras pessoas. E era isso que Moisés fazia. Quando ele ia para o encontro com o Senhor, para o face a face, ele não ficava lá só se deleitando da presença. Ele era cheio para transbordar naquele povo. Naquele povo que era como nós, que muitas das vezes era ingrato, que muitas das vezes só reclamava, mas mesmo assim Moisés falou, eu quero a tua presença conosco, Senhor, porque senão eu não saio daqui. Eu não me interesso pela terra prometida, eu me interesso pela tua presença. Mas nós estamos aqui buscando somente terra prometida. Meu irmão, sabe o que Moisés descobriu? Que a presença é muito melhor do que a terra prometida. Que não adianta ter as bênçãos da mão do Senhor se Ele não estiver junto. E é isso que a gente precisa entender. A gente precisa ser cheio para dividir, porque quando a presença está conosco é muito melhor. E a presença, onde que era a presença? A presença se manifestava sobre a nuvem durante o dia, que é aquele sol escaldante do deserto. Mas o povo era aliviado pela nuvem. Era a presença de Deus. A presença de Deus quer te trazer alívio. Você está sofrendo no calor do sol do deserto? A presença pode fazer sombra para te guiar. Sabe o que era a presença? A presença era a coluna de fogo à noite, porque no deserto as noites são terrivelmente frias. Mas aí a presença do Senhor era a coluna de fogo para aquecer o povo. Você anda com frio demais. O Senhor, Ele tem
A presença que te aquece na medida exata. O Senhor quer aquecer o teu coração. O Senhor quer aquecer a sua vida. Através do quê? Da presença dEle. Então a gente acha que está faltando alguma coisa. Está faltando um louvor tal. Está faltando a pessoa tal. Não, o que falta é a presença. Porque onde há a presença, você não sente frio, porque o Senhor te aquece. A gente está gelado, a gente não sente nada, é porque está faltando presença. Quando a presença vem, ela nos aquece na medida certa. Do frio do deserto, das noites do deserto. Que a gente busque é isso que eu estou falando. É sobre isso, é sobre essa presença. E sabe o que diz na palavra? Que quando Moisés descia do monte, o rosto dele brilhava demais. Só que ele nem sabia que estava brilhando. Sabe o que é? Quando você está na presença do Senhor, algo acontece em você que nem você percebe. O Senhor vai te transformando a ponto de outras pessoas perceberem que você não é mais o mesmo. Então, sabe o que está faltando nas nossas vidas? É a presença. Você acha que está faltando uma maquiagem? Você acha que está faltando uma harmonização facial? Não, falta presença na tua vida. Porque o rosto de Moisés brilhava quando ele saía da presença. Aí você pensa, ai, nossa, Moisés, ele viveu algo extraordinário. Olha que incrível. Moisés tinha que ir até certos lugares para ter a presença. A presença pode habitar dentro de você. Aí a gente fica olhando, ai, que lindo que Moisés vivia. Ai, que inveja, queria viver isso. Queria nada, sabe por quê? Você tem a presença dentro de você. E o que você tem feito com ela? É isso que o Espírito Santo tem falado comigo, meus irmãos, e dói, né? Dói porque a gente quer dizer para nós mesmos que nós temos muitos motivos, né? Eu tenho motivo demais para não estar sentindo a presença. É tanta coisa acontecendo. Sabe por que está acontecendo tanta coisa? Justamente porque falta a presença. Porque a presença, ela nos ajuda, ela cuida de nós, ela nos consola. E ela nos faz levantar a cada manhã. Mas aí falta a presença nas nossas vidas. E enquanto eu ficava lá falando com Deus, e o Espírito Santo me lembrava do rei Davi. O rei Davi, ele foi buscar a Arca da Aliança. E quando ele foi buscar a Arca, lá em 2 Samuel 6,13, não precisa abrir. Ele diz que ele foi com uma... esqueci o nome desse negócio, charrete, sei lá, um negócio assim, para buscar a arca. E foi ele e mais outras pessoas buscar a arca. Eles colocaram a arca ali em cima e foi todo mundo feliz, porque antes a presença de Deus estava na arca. Né? Estava na arca, então eles foram buscar a presença de Deus para ficar lá na cidade. Só que no caminho, o boi tropeçou. O rapaz que estava com Davi, Uzá, foi tocar na arca, morreu, gente. Na mesma hora, ele morreu. Porque a arca simbolizava a presença. E o que isso nos ensina? Não pode. A presença não é de qualquer jeito. Para poder tocar na presença, estar na presença, para sentir a presença e andar na presença, não pode estar de qualquer jeito. Ali, Uzá foi irreverente tocando na arca da aliança, na presença de Deus. Que a gente possa endireitar as nossas vidas para estar e receber o Espírito Santo de Deus e estar com Ele e sentir a presença dEle. Aí Davi ficou com medo, porque isso tudo aconteceu e desistiu de levar a presença. A presença ficou na casa de alguém. Só que aí aquela pessoa começou a ser muito abençoada por causa da arca, da presença de Deus. Aí Davi falou, não, vou lá buscar a arca, porque preciso dessas bênçãos. Aí ele foi lá buscar. Só que sabe o que ele teve que fazer? A cada 6 passos que eram dados com a arca, tinha que fazer um sacrifício para poder carregar a presença. Cada 6 passos que eles davam, eles paravam e sacrificavam ao Senhor. Cada 6 passos dados, paravam e sacrificavam ao Senhor. E não era de qualquer maneira, eles estavam em festa porque estavam carregando a presença.
Olha a dificuldade que era para ter a presença, que era simbolizada pela arca da aliança. Olha quanto foi difícil levar a presença de Deus até a tenda de Davi. A cada 6 passos, sacrifício. A cada 6 passos, sacrifício. E hoje você pode dobrar o joelho no seu quarto e dizer ao Senhor, me perdoa pelos meus pecados, para que Ele te purifique e você possa sentir a presença. E a gente não faz. E a gente não quer. E a gente abre mão. Mesmo sabendo que essa presença, ela traz alegria, ela traz felicidade, ela traz a paz, mas a gente rejeita. Davi, a cada 6 passos, fazia um sacrifício a Deus, tudo para ter a presença através da Arca da Aliança. Mas a gente tem ela dentro da gente. O Espírito Santo foi derramado sobre todos os povos. É a presença. A mesma presença que Davi estava buscando na arca. A gente tem ela hoje. Mas por que a gente não quer nem se sacrificar de vir até a casa do Senhor pela presença? Por quê, irmãos? A gente precisa realmente desejar essa presença. A ponto do que parece ser um sacrifício muito grande não ser nada. Porque o mais importante é ter a presença. E ali mostra a comunhão, porque houve festa quando a presença chegou. Quando a arca chegou na cidade, Davi comemorou com todo o povo. Mostra a comunhão. A presença não é somente para você buscar e ficar sozinho só para você. É para trazer alegria, é para trazer comunhão, é para trazer felicidade, para ser partilhada entre irmãos. A presença de Deus significa comunhão. E foi isso que aconteceu com Davi. Todo esse sacrifício pela presença. Aí o profeta Joel profetizou que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre todos os povos, sobre todas as pessoas. E o que aconteceu depois disso? A gente tem um período na Bíblia de 400 anos de silêncio. Foi profetizado que o Espírito seria derramado e, de repente, um silêncio. Não foi levantado nenhum profeta durante 400 anos. E depois desses 400 anos, Jesus nasceu. E aí o silêncio foi quebrado. Porque aí começou a ser levantado profetas como João Batista, que preparou o caminho para o Salvador. E aí a gente comemora sábado, o nascimento de Jesus. Sábado não, domingo, né? O nascimento de Jesus. Porque foi o que quebrou o silêncio. Aí eu te pergunto, a sua vida está em silêncio? Às vezes a gente entra aqui, não escuta nada, não sente nada, sai do mesmo jeito e às vezes até pior. Mas o silêncio foi quebrado. Por que a gente não escuta? Por que a gente não ouve? Por que a gente não sente? O silêncio foi quebrado. Jesus nasceu. O Salvador nasceu e o silêncio foi quebrado. Mas a gente prefere viver no silêncio. O Senhor te chamou aqui nessa noite, te trouxe aqui nesse lugar, te faz escutar essa palavra, para que o silêncio seja quebrado na sua vida. Porque o Salvador já veio, Jesus já veio. E antes dele subir ao céu, ele falou que o Pai enviaria alguém. Jesus subiu e desceu o Espírito Santo. O Espírito de Deus que habita em nós, que foi profetizado em Joel. Nós vivemos o cumprimento da promessa, onde a gente não precisa de Arca da Aliança, onde a gente não precisa de fazer tudo aquilo que eles fizeram, porque a presença habita em nós. Mas aí a gente já se acostumou com isso. A gente já se acostumou e nem dá mais crédito. Mas acontece que o Espírito de Deus, que habitava na arca, está dentro de você. Está dentro de você. Você é o templo que carrega o Espírito de Deus. E como está o seu templo? Como está? Como está a sua vida? Como está você para carregar a presença de Deus? Nós precisamos
buscar a presença. Nós precisamos nos derramar na presença. Porque Ele está aqui, gente. Ele está aqui, Ele está tão perto. Está tão perto de nós. Mas aí a gente escolhe viver como se Ele não estivesse. Aí a gente vai em busca de igrejas onde tem o manifestar da presença. Mas a presença está dentro de você. Ela pode se manifestar porque ela está em você. Ela está em mim. Porque os nossos rostos não estão brilhando como de Moisés se a gente carrega a presença. Esse é o Consolador que veio para aliviar e te ajudar nas suas dores. Esse é o Espírito de Deus poderoso que foi derramado sobre você, que te dá ousadia para levantar e pregar e falar do Senhor com ousadia. Porque depois que o Espírito foi derramado, lá em Atos 2:4, que veio derramar do Espírito, ali, depois que Jesus foi, subiu, desceu o Espírito Santo. E diz lá, é interessante, que eles estavam reunidos. Ele não tinha ninguém sozinho, recebendo sozinho. Estavam juntos. E o Espírito de Deus desceu sobre eles. O Espírito de Deus desceu em uma reunião de discípulos do Senhor. Nesse lugar, o Espírito já foi derramado em nós, porque o Jesus já foi, gente, já subiu. O Espírito já está em nós. E por que a gente não sente? Por que a gente não valoriza? Por que a gente não busca? A gente vive como se não tivesse, como se tivesse que buscá-lo desesperadamente, mas ele já está em nós. Só basta com que a gente pare um pouco de tantas coisas e realmente deseje a presença. Como a gente deseja tantas coisas e faz sacrifício por tantas coisas. Mas que a gente deseje a ponto de sacrificar mesmo pela presença. Sacrificar o seu tempo tão corrido, a sua noite de sono, a sua vontade de comer, tudo por mais da presença. Porque a própria presença, ela te completa, te alimenta e te levanta. E o que eu acho mais legal é que depois desse derramamento do Espírito Santo, Deus fez coisas tremendas através deles, através do Espírito Santo. Deu ousadia. Eles se levantaram em multidões e pregaram a palavra. O paralítico foi curado. E assim foi tudo acontecendo. Assim, por quê? Porque eles tinham presença. Aí você pensa, eu não me levanto porque eu não consigo. Ei, você tem a presença do nosso Deus, a mesma que foi derramada sobre os discípulos naquele dia. Você pode se levantar. Você pode, você não precisa ter medo, porque você carrega a presença de Deus. Ela está em você, ela habita em mim, ela habita em nós. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Que a gente não despreze a doce presença do Espírito Santo. E que ela já habita em cada um de nós. E para que a gente realmente viva submergido a essa presença, é só a gente parar um pouco e ouvir. Ouvir a voz de Deus, buscar de todo o coração. Aqueles que me buscarem de todo o coração me acharão. Se você não tem achado, é porque não está buscando de todo o coração. E se ainda não é de todo o coração, continue buscando até que se torne de todo o seu coração. Porque aí você vai encontrar a presença que já habita em você. Já está aqui, dentro de você. E é até aqui, meus irmãos, que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações nessa palavra e que esse próximo ano seja um ano em que nós possamos transbordar da presença e encher a vida um dos outros e de outras pessoas, porque o Espírito já está em nós, só depende da gente buscar de todo o coração.